para quem não me conhece, né, o meu nome é Débora Santos, sou psicanalista clínica. Eu sou diretora, presidente da Ordem Nacional dos Psicanalistas, da Regional de São Paulo. E logo, logo a regional aí com o doutor Alonso, a regional de Minas. Eu estou muito feliz com essa expansão, né? E trabalho também com adicção e codependência, onde esse processo desse mecanismo de defesa de negação, ele está também muito presente nessa área, né? Da gente não aceitar essa realidade, né? Então eu trabalho nessa área já há alguns anos, 19 anos, né? Hoje eu associo aí com a psicanálise e tem tido aí grandes resultados, né? Olha, falar em trabalho de 19 anos, nós temos uma dívida, uma pendência entre nós, que é disponibilizar o curso para preparar os colegas psicanalistas para o atendimento dos codependentes e depois, como parte do projeto, para o atendimento dos dependentes. Então, nós temos essa... E fez aniversário, né, doutor? Fez Eu estou até com vergonha disso. Mas fez aniversário, mas o importante é que a gente continue envolvido nesse desejo, né? O que importa é o nosso desejo, né? Aproveita que pelo menos nessa hora a gente pode falar do nosso desejo. Pode falar de desejo, né? O único desejo bom, né, que a gente pode falar, tem que falar, né? E tem muito a ver com esse lugar da gente preparar os colegas que estão em atendimento, que estão na frente, que já estão aí fazendo os atendimentos clínicos, para que eles estejam melhores preparados para esse atendimento dos codependentes e futuramente dos dependentes químicos. E a gente, inclusive, vem falando já há algum tempo, inclusive, quando todo esse movimento estiver um pouco mais consolidado, né, doutora, a gente poder conduzir um grupo de supervisão específico para os profissionais que estão trabalhando com esse tipo de atendimento. Acho que vai ser uma oportunidade boa. Estão todos convidados, viu, gente? E assim que a gente tiver chance de divulgar para vocês o curso, esse movimento, com certeza nós vamos divulgar. Olha quem entrou aqui, ó, o Mauri está com a gente também, que alegria. Ei, querido! Abraço grande! Doutora Débora. E é importante também sobre essa questão que você está falando de codependência e adicção, porque é uma clínica diferenciada, né? É verdade. O posicionamento, assim, porque nós estamos... eu gosto muito de conversar com a doutora Aline, que ela tem uma mente, assim, sabe, expansiva, universal, né? E nós estamos numa psicanálise contemporânea, né? A gente precisa também saber compreender e trazer um manejo clínico de forma mais assertiva, porque a gente tem que acompanhar o inconsciente, que ele é dinâmico e ele está se adaptando com as atualidades, né? E eu vejo, no meu modo particular de ver, eu vejo que Freud fez isso na época dele. Com certeza. Né? Outros também, psicanalistas que trouxeram as suas teorias, também fizeram isso dentro da sua época, naquilo que estavam vendo a necessidade das demandas daquela época, né? Então, a psicanálise clínica para a codependência, adicção e outras especialidades, mas como estamos falando dessa questão, a gente precisa, sim, trazer um suporte, trazer um acompanhamento, porque o posicionamento é diferente, tem algumas diferenciações. Um abraço aí para o Gil, querido doutor Gil. Que coisa boa. Eu estou falando com ele que ele está me devendo uma live, doutora Débora. Ele está me devendo, eu vou puxar ele. Vai juntar dois mineiros que não gostam de falar, você já viu? Então, né? Eu incentivei você, né? Será que eu vou ter que incentivar ele também? Fica aí, ó, a oportunidade também. Doutora Débora, eu pensei um pouquinho na noção da negação, né? Como trazer esse contexto da negação para esse nosso bate-papo de hoje, para essa prosa, para falar um pouco sobre como nós lidamos, como nós interpretamos, como nós identificamos esses pacientes, ou analisando, que aparece ou que chega para nós com essa atitude de negação. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua experiência clínica, dos atendimentos, como é que tem sido esses atendimentos, como é que você tem acompanhado e cada um desses sujeitos, de cada um desses analisando, porque
muitas vezes a gente fala, tá, se a gente lida com o produto do inconsciente, né? Se a gente lida com uma negativa verbal, através de uma narrativa, e o próprio Freud fala, né? Ele acaba trazendo para a gente que a gente acaba tomando a liberdade de ignorar a negação e extraindo conteúdo puro, né? Então, se eu falar assim, ah, não, na verdade eu não fiz isso, aí a gente acaba quase extraindo. Mas esse lugar de extrair a negativa também me causa um certo estranhamento, porque realmente, às vezes, o sujeito está dizendo para nós aquilo que ele realmente pensa sobre, né? Ele está falando de uma verdade subjetiva, ele está falando daquilo que ele acredita. Então, como é que fica, né, esse lugar? Que posição é essa que a gente ocupa, né, pensando nesse lugar do analista como essa figura que vai fazer a interpretação, né, que vai chegar nessa possibilidade de, em algum momento, manter ou não manter essa negação, né, esse não no meio da frase, extrair ou não extrair. Eu acho que por isso que eu acho que para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre isso hoje, eu acho que seria legal falar um pouco sobre essa tua experiência nos atendimentos clínicos. Eu falei muito, né, na pergunta, mas ficou compreensível? O que eu acho que a gente Não pode começar? ficou assim. Tá bom. É interessante, assim, que independente da especialidade, é interessante a gente lembrar que negação é um mecanismo de defesa. Ótimo. Né? Esse mecanismo de defesa, ele vem da construção do sujeito ou das experiências de vida dele, e isso vai interferir, quando ele estiver na clínica, a gente ter a sensibilidade de conhecer esse histórico de vida, né? Porque existe muito aquela questão, né, do psicanalista, muita gente pergunta assim para mim, né, quanto tempo demora para trazer um posicionamento sobre o estado psíquico do paciente? Não tem tempo. É isso aí. Né? Não tem a questão do tempo, né? A psicanálise não é o tempo, a psicanálise é a identificação do que a fala do paciente, do que o que ele traz nos sonhos, às vezes, né? Então, vai existir várias ferramentas que a psicanálise vai trazer para que eu tenha um suporte o suficiente para trazer esse discernimento. Agora, se é um processo de negação, e Freud deixa muito bem claro que essa negação ela vai se tornar inconsciente, ela vai sair do âmbito da consciência. Sim. Então, para o analisando aquilo, muitas vezes, aquilo que ele está dizendo, por exemplo, não, mas eu não estou assim. Para ele não está mesmo. Mas na realidade do seu inconsciente está. Ele não está diante da sua consciência. Então, você vê que é uma pegada que a estrutura do psicanalista, ele precisa ter conhecimento, porque é através do conhecimento que ele vai ter discernimento para ter uma sensibilidade de pescar as informações. Né? Que essas informações aqui, muitas vezes, são desconcertadas. Né? Tem pessoas que, por exemplo, elas vão precisar ser desafiadas pela nossa fala. Mas tem pessoas que, se você desafiar, ela espana e pode prejudicar o estado dela. Por quê? Porque a negação ela vai se tornar inconsciente. Então, eu preciso, primeiramente, ter essa sensibilidade de trazer esse histórico, trazer essa transferência para mim de um modo com que eu consiga identificar os principais fatores que trazem essa resistência toda. Né? Que é um mecanismo de defesa, um dos mais fortes, inclusive, né? A negação, lidar com ela é sempre um desafio, né? Porque normalmente aquilo que eu rejeito porque eu não consigo lidar com essa realidade, né? Eu não consigo reconhecê-la como algo que me é próprio, vamos pensar dessa forma. Então, se o outro diz, um clássico exemplo, né? Se o outro diz, você é agressivo, você não sei tal coisa, eu falo, gente, mas eu não me vejo assim, né? Eu não sou tudo isso, né? Mas, às vezes eu sou, mas eu não consigo lidar com essa realidade. Eu não consigo me ver nessa profundidade. Ou até me vejo, mas eu rejeito. Porque é mais fácil rejeitar do que lidar. É mais fácil dizer que eu não reconheço aquilo que eu percebo, mesmo como manifestações do inconsciente, como
parte dessas manifestações pulsionais e tudo isso, né, dessas emoções pulsionais, mas esse lugar de rejeitar é muito mais fácil, porque eu não preciso lidar com a realidade, né? Eu vejo que a negação ela tem sempre esse viés de estar muito próxima do teste da realidade, né? Dessa consciência da vida. E quando eu nego realmente, como diz você, provavelmente como uma possível, né, defesa, porque é muito mais fácil eu continuar vestindo, né, toda essa roupagem de um bom rapaz, de um bom homem, de um bom companheiro, do que eu falar, olha, eu tenho coisas que melhorar, né? Eu tenho coisas que eu preciso ver em mim. E tudo isso, a gente acaba conseguindo chegar nesse lugar, muitas vezes através da própria clínica, através da própria análise pessoal. Então, quando eu passo por esse processo que requer tanto encorajamento, que é passar pela análise pessoal, e eu começo a identificar essas questões que até então eu rejeitava, aí talvez eu possa sair desse lugar da negação e lidar mais com a aceitação, né? Mas até que isso não faça sentido, até que esse reconhecimento não venha à minha consciência, até que eu não reconheça essas produções do inconsciente como produções que me são próprias, eu vou continuar rejeitando, porque eu vou trabalhar muito nessa ideia desse outro, desse terceiro, inclusive algo que nós trabalhamos na live na semana passada com o Dr. Amaury. Quer dizer, a gente acaba vendo muito como se esse outro inconsciente não fôssemos nós, né? Como se fosse quase um outro realmente. Ele vira um persona, né? Uhum. Um personagem. Falei, outro de mim. E é estranho, né? Porque a gente às vezes fala assim, gente, mas então eu sou o quê? Bipolar, multipolar, né? A gente está se perguntando, né? O que é isso, né? Quem é essa pessoa por trás de tudo isso, né? E aí eu acho que esse tema negação vem com bastante propriedade para nós, até fazendo um link, né, com o que nós conversamos sobre o racismo. Eu digo, não, eu não sou racista, né? Mas eu não sou racista, mas como diz a doutora Lina, fala, olha, que mulata bonita, né? Que morena, hein? Quer dizer, assim, pode ter os adjetivos, pode ter o verbo, enxergar o outro, pode, né? Mas também pode ser que por trás dessas manifestações, dessas palavras também, eu possa perceber que eu estou negando aquilo que eu realmente sou, né? Que de repente é preferível reconhecer, como dizem no popular, né? Que eu sou um racista em desconstrução. Seria muito melhor. Né? Aprender... Esse negócio do racismo é um assunto muito pertinente, né? Porque ele já vem dentro de uma construção social, né? Como, por exemplo, a pessoa é mulata, então eu posso dizer, ai, que branco bonito. Ai, que o índio é o quê? Vermelho? Ah, que vermelho bonito. Entende? É uma coisa assim que se você for parar para aprofundar, para pensar, você percebe que ela não tem nexo, né? Então, assim, é uma mulher, é um homem, é uma pessoa, é um ser humano, né? Então a gente tem essa mania de pensar e trazer essa fala muito complexa. E aí você vai falar assim, olha, você está sendo racista com a pessoa. Nossa, imagina, que jeito. Né? Então a negação, a gente percebe aqui que ela tem várias instâncias. Né? Em vários momentos ela se apresenta, né? Tanto uma negação que você possa fazer de você mesmo, do próprio sujeito, de forma interiorizada, né? Não reconhecendo aquilo que é uma necessidade, que existe um conflito real, um conflito com a realidade, inclusive, né? E também a negação com o externo, né? Olha, você está sendo antiético. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é ética e fala, imagina, eu não sou antiético. Claro. Né? Então eu percebo que se a gente for colocar a questão da negação, ela vai trazendo em várias instâncias aqui. E ela vai se tornando um padrão de comportamento. Eu acredito que é por isso que Freud colocou sobre a questão de se tornarem mecanismos inconscientes.
ele vai sendo padronizado como algo natural. A gente vai naturalizando, é isso mesmo. Né? A gente se acostuma com esse lugar de negar sempre, né? Mesmo que eu pensei, eu falo, não, não pensei, não foi bem isso, né? Porque negar é sempre mais fácil, né? Do que reconhecer. Sim. Eu gosto muito de trazer essa questão... Ai, desculpa, te cortei. Fica à vontade. Eu gosto muito de trazer essa questão da negação para os codependentes, né? Ou seja, os familiares que têm parentes que são dependentes químicos ou que têm outras compulsões. Codependentes, ele é coparticipante do comportamento adictivo, né? Do comportamento compulsivo, mas aí a gente traz, ele fala, olha, mas você também precisa de um tratamento para se organizar, porque a gente pergunta assim, os grupos de apoio tem muito isso, né? Ele fala assim, qual que é a sua necessidade hoje? Ah, que meu filho fique bem. Tá, mas beleza, ótimo. Meu filho deixa as drogas, ótimo, maravilha, mas e você? Não, eu tô bem, se meu filho estiver bem, eu tô bem. A negação, né? Então, quando ela... Pode falar. Não, conclui, depois eu falo. Então, essa negação, ela começa a fazer parte de um comportamento. Ela pede esse selfie de si mesmo se projetando no outro. Não, o outro estando bem, eu estou bem. Os dependentes emocionais também têm essa questão, né? Ele sobrevive, o seu bem-estar está no outro. E quando ele vem até mesmo para tratamento, muitas vezes, ele não consegue olhar para si mesmo e enxergar as suas dores até, o seu sofrimento. Eu queria até aproveitar, minha mãe está aqui, que delícia, gente. Minha mãe está conectada, dona Rogéria. Ei, coisa boa! Que delícia, obrigado, mãe, te amo. Saudade. Se organiza, que mãe tá no pedaço, tem que fazer bonitinho, hein? Tá aqui fiscalizando. Que linda. Né? Boa noite para a senhora, viu? Um beijo grande. A minha estrutura parental continua atenta. Oh, aí sim! Doutora Débora, eu estava pensando, né, falando aí sobre essa noção do eu. E o Freud fala que o eu prazer, esse eu originário, ele quer introjetar tudo que é bom e jogar fora tudo que é mal. Na verdade, quando a gente pensa na negação, tem muito a ver também com essa noção de que é claro que eu não quero introjetar coisas que eu reconheço que são ruins em mim, que eu reconheço que o que está em manifestação talvez são as minhas energias pulsionais, destrutivas, ou uma pulsão de morte, algo nesse sentido, a própria hostilidade em relação a outra, em relação a mim mesmo. Então, é claro que sempre que eu posso, eu procuro introjetar o que é bom e jogar para fora o que não é bom. Então, a negação também tem um pouco disso, né? A negação também tem quase que essa dinâmica de pôr para fora aquilo que eu não quero continuar introjetando, né? Continuar fazendo com que isso pareça fazer parte de mim. Então, quando eu nego, porque eu nego, é porque por algum motivo eu continuo acreditando que aquilo não faz parte de mim. Então, faz muito sentido, né? Nenhum de nós é real. A gente deseja, de fato, introjetar coisas negativas que nos fazem mal. A gente pode pensar isso até com a própria alimentação. Quem é que quer comer alguma coisa estragada? Né? Quem é que quer se intoxicar? Mas entender que nós estamos intoxicados também é um processo importante. Porque muitas vezes a gente está só com essa noção de que não, eu vou jogar para fora porque é mais fácil, né? Enquanto eu nego, enquanto eu ponho para fora, eu acredito que eu não estou introjetando. Mas, na verdade, eu já estou. Porque a negação em si só, né, dentro do nosso viés, da nossa perspectiva, desse olhar psicanalítico, praticamente a gente está falando de um processo de recalcamento. Quando eu nego, eu represo. Quando eu nego, eu recalco. E se eu recalco, cedo ou tarde, todas esses sentimentos, esses afetos, esses desejos que eu neguei, vão cobrar um preço. Então, quando eu falo sobre o viés da alimentação, do se intoxicar, é algo interessante, porque a gente fala, ok, né, então não quero introjetar algo que me faz mal, não quero me intoxicar, mas eu preciso reconhecer que durante muito tempo eu já me intoxiquei.
E que o processo de desintoxicação, e isso tem muito a ver com o trabalho que você faz também, não só com os codependentes, mas também com os dependentes, né? Esse processo de desintoxicação, ele também requer um reconhecimento, ele também requer que essa negação ela ceda de alguma forma, né? Eu gosto muito quando o Freud ele diz da seguinte forma: a negação ela é uma maneira de tomar conhecimento do recalcado. Então, quando eu nego, né, então imagina eu estou lá em atendimento com meu analista, com meu terapeuta, e eu, de repente, vou contar alguma coisa através da associação livre, através daquilo que eu estou trazendo para o meu analista, eu acabo negando aquilo de alguma forma. E ele nos diz que isso é um bom caminho para que a gente tome conhecimento do recalcado. E ele diz assim, é até interessante a visão dele, né? E, na verdade, já é uma suspensão do recalcamento, porque quando eu nego, isso também, de alguma forma, eu já estou trazendo esses elementos inconscientes para análise. E se eu trouxe para análise, mesmo em forma de negação, é porque isso tem um fundamento. Porque aqui... Está vindo muita informação junto, né? Exatamente. Então, aquele comentário, aquela narrativa, aquela lembrança, aquela memória, ela tem um porquê de aparecer ali naquela narrativa. Né? Então, é interessante, né? Negar também, de alguma forma, é tomar conhecimento desse recalcado. E mais, é lembrar que, de alguma forma, a gente está suspendendo, na visão do Freud, tem aí essa suspensão do recalcamento. É difícil, né? A gente pensar isso na prática, né? Porque como que nós negamos Sim. as nossas realidades? E de repente, quando eu nego, porque é mais fácil negar, é mais fácil falar, não é bem isso que eu quero, não é bem isso que eu desejo, né? E nesse processo de negação, eu como disse, se eu sigo esse caminho de suprimir o não, eu estou dizendo, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Então, eu fico me perguntando, doutora Débora, como o nosso trabalho como analistas, ele é um trabalho também desafiador, né? Porque quando nós estamos nesse ambiente, no setting analítico, quando nós estamos nessa relação, né, transferencial com o nosso analisando, e ele diz tudo isso, não, eu não pensei, não, eu não queria, não, não foi bem o que eu quis dizer. Nós, do lado de cá, através da nossa escuta, estamos quase, não, foi realmente isso que você quis dizer, né? Foi bem isso o que você quis dizer. Só que também nós estamos com, a gente acaba tendo que lidar com essa, como que eu poderia dizer, quase com essa situação que é muito dinâmica, mas ao mesmo tempo, não correr numa precipitação, num processo interpretativo. Porque se eu falar, corre, deixa eu suprimir isso e falar, não, é bem isso que você quer. E aí a gente pode se equivocar e, como diz você, o outro vai sair correndo, né? Falar, que é isso, né? Não foi isso que eu falei, né? Não faz o menor sentido para mim, porque não foi um insight que a pessoa teve, fui eu que tive um insight por ela, né? Fui eu que apliquei alguma das técnicas, né, psicanalíticas para esse processo interpretativo, e aí no meio disso eu pego e como diz você, acaba espalhando o outro, né? Porque eu quero que o outro tenha o mesmo pode até piorar a situação do paciente, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque a sensação de irrealidade, né, de não viver o real, que a realidade traz o sofrimento, é uma tentativa desesperada, vamos dizer assim, até muitas vezes, de um alívio. Com né? certeza. E é interessante que você estava falando aqui, eu estava pensando numa ilustração que eu dei em sala de aula uma vez, que foi o seguinte, estava dando um curso aí para explicar um pouco melhor esse conflito aí entre id, ego e superego. Então, olha só, aí na questão da negação, olha onde eu vou chegar. Imagina que tem 3 quartos. Cada quarto tem seu nome, consciência, pré-consciência e inconsciente. O quarto inconsciente é o maior de todos e está todo o registro de histórico de vida tá lá. Quem dorme lá é o id. O id é um bebê. Ele sempre vai ser um bebê, ele sempre... Aquela questão de responsabilidade não é com ele.
Ele deseja, ele tem vontades, enfim, ele é um bebê. Aí tem um superego que dorme no quarto da pré-consciência. Então ali tá todas aí as regras, doutrina, o que eu vou seguir, que religião eu vou fazer, que eu não vou deixar de fazer. Tá ali as regras, tá ali tudo bonitinho. E o ego dorme no quarto da consciência. No caso da negação, o que acontece? O conflito é tão grande, a bagunça ali desses 3 quartos, que o que acontece? O superego sai do quarto da pré-consciência e vai para a consciência. Uhum. Olha que negócio, que louco que vai ficar. E o ego vai para o quarto do superego. O que vai acontecer? A pessoa está negando, ela vai colocar como forma de defesa o seu conjunto de regras para se defender. Uhum. Dentro da sua consciência. O negócio complica. Por quê? Claro. Porque o id, ele vai estar em movimento, ele vai estar com seus desejos, com as suas vontades, experiências em movimento ali e querendo ser atendido. E quem é que vai mediar isso? O superego? Sendo que é a função do ego. Boa pergunta. Olha que coisa louca, né? Boa pergunta. Quem é que vai cumprir esse papel, não é? Quem que vai fazer o superego, pelo amor de Deus? Ó, que loucura. Eu estou falando, essa dona Rogéria veio aqui reforçar minha estrutura parental, meu superego. Ah, é? Ó, eu estava pensando um pouquinho, né, sobre como lidar com a negação, né, dentro da clínica psicanalítica. E aí, essa mensagem que aparece, negar algo no juízo, significa que, basicamente, alguma coisa que eu estou querendo recalcar, alguma coisa que eu estou querendo jogar para escanteio, né? E nós fazemos muito isso, né? Porque a condenação, como dizia Freud, é o substituto intelectual do recalcamento. Tem muito a ver com isso que você falou de superego, né? Então, ou eu nego, ou muitas vezes eu tenho que lidar com esse substituto, né? Que é a condenação. Sim. É aí que entra o negócio, filhinho, do problema. É aí que essa confusão dos quartos aparece, né? Então, porque se a função está completamente disfuncional, essa psique, porque não é função do superego trazer decisão. Não. Quem decide é o ego. Então o ego vai entrar em sofrimento extremo e vai começar a se punir de forma até inconsciente, porque ele está fora do seu papel, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui agora, eu sempre imagino isso, né? Freud, ele se formou neurologista. Você já imaginou, Freud, com o conhecimento que temos da neurociência hoje? Que coisa. Que coisa louca. Eu fico imaginando que ele estaria fascinado, né? Nossa, com certeza. Porque numa época com tão pouca informação em relação do que temos hoje, olha o que ele trouxe para nós. Ele quer dizer o seguinte, que a gente somos seres pensantes, né? Eu já falei isso algumas vezes em algumas das nossas lives ou seminário, enfim. Nós somos seres pensantes. E nós recebemos informação o tempo todo. E a neurociência comprova hoje que nós temos os nossos neurônios, os neurônios que são sensitivos, motores, enfim. Então capta informação através dos nossos sentidos. E vai ter um momento de interpretação. Essa interpretação vai movimentar as emoções. As emoções são reações físicas, né? Que vai nos mover em defesa. Exato. Agora, vai juntar com o meu conteúdo psíquico, ou seja, o meu histórico de vida. Aí que a coisa pega. Eu vou precisar trazer um direcionamento para aquela interpretação que eu tenho. Se o superego está no lugar da consciência e o ego não está no seu devido lugar, o ego não vai ter a chance de se conscientizar, de trazer uma autoanálise, vamos dizer assim, para que ele dê um encaminhamento mais saudável para o seu comportamento em relação a essas informações. Um exemplo simples, por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Por exemplo, não tenho medo de cachorro, amo cachorro. Mas assim, vamos fazer a suposição que alguém tem medo de cachorro. E lá atrás você descobre... Eu amo cachorro, né? Então, eu amo cachorro. Mas assim, eu tenho uma anedota depois que eu quero contar para vocês, que com esse negócio de gostar de cachorro, eu sempre queria ser o salvador dos cachorros. Então, todo cachorro que era atropelado na rua, eu corria para salvar os cachorros.
teve uma época que com essa tentativa de salvar os cachorros, eu fui mordido tantas vezes, porque eles estavam com dor, machucado, atropelado, que o médico falou com minha mãe assim, ó, não deixa seu filho ser mordido por cachorro mais não, porque ele pode tomar mais vacina contra a raiva, não, de tanta vacina contra a raiva que eu tomei. Já não ia dar mais efeito. Olha que loucura! Você vê? Então, mas vamos supor que essa pessoa que tem medo de cachorro, ela teve uma experiência lá atrás. Então, o cérebro, ele registrou aquela informação como perigo. Cachorro é perigo. Qual é a minha reação? Fuja de cachorro. Então, a pessoa sempre vai ter esse comportamento porque ela não ressignificou isso. Ela não trouxe um novo posicionamento, que é a ressignificação. Mas para ela fazer isso, o superego não pode estar na consciência. Sim. Ele é só um intermediário entre essas questões, entre os quartos, né? Vamos dizer assim. É que o que acaba acontecendo muitas vezes, ele joga o superego, coloca toda essa sobrecarga sobre o ego, né? Com as exigências, com as proibições, com o próprio sentimento de culpa. E tudo isso é muito negativo para nós, porque nós já lidamos com diversas demandas, né? Que é a nossa demanda dos nossos desejos, das pulsões, e sejam elas de, como eu gosto muito de trazer isso, porque muitos criam essa ilusão de que o Freud, toda vez que fala em libido e fala em sexo, só fala em sexo, só fala em erotismo. E quem lê em profundidade tem chance de estudar Freud, vai ver que ele deixa claro muitas vezes que não, em alguns momentos ele fala dessa energia sexual sobre um outro viés, né? Sobre um outro olhar, não necessariamente esse sexual como erótico. E a gente já lida muito com tudo isso, né? A gente lida com as demandas do nosso inconsciente, as demandas da vida real, as demandas da cultura, da própria sociedade, essa coisa do mal-estar social, do mal-estar na civilização. Então acho que a gente pode trazer um pouco isso. E também com um pouco dessa estrutura parental, um pouco com essa estrutura que compõe aí esse substituto do pai, que é o nosso superego. A gente já leva isso para a vida, né? Essas noções do que é ético, do que não é ético, do que é moral, do que não é moral, do que é correto, do que não é correto, enfim. Né? Bem e mal, divino ou não, enfim, a gente acaba trazendo isso para a vida. Mas quando ele entra em cena, que ele passa a acompanhar e a coordenar as nossas ações, isso também gera um problema para nós, porque a gente deixa de viver o mundo real e passa a viver quase que um mundo imaginário. A gente passa a viver esse mundo em que nós fantasiamos um mundo pleno, de muita alegria, de muito amor, de muita ética, de muito isso, muito aquilo, e a gente deixa de viver a realidade. E esse momento que a gente deixa de ter esse encontro com a própria realidade, nós nos assemelhamos perfeitamente aos psicóticos, porque o que a gente faz é quase que um processo de desconexão da vida. Então, estar conectado com a vida, entender as realidades da vida, todas as situações reais, subjacentes, elas são muito importantes, né? O ego, ele tem essa função de lidar com essas realidades, com essas demandas, e muitas vezes falar, faz sentido ou não faz sentido isso para mim? Aí ele busca o recurso do superego. Agora, quando o ego enfraquecido, esse ego empobrecido, sai de cena e ele dá espaço para que o id o id venha com todas as suas demandas, desejos, pulsões e necessidades e atue plenamente. Ou o próprio superego, né, com todas as proibições, restrições, inibições e companhia, isso vira realmente um processo muito árduo para o indivíduo, para o sujeito. A gente passa a lidar com uma angústia real. E muitas vezes essa angústia não está no outro, não está lá fora. Ela é interna. Porque esse mundo que a gente cria, esse mundo paralelo, ele é um mundo nosso. Somos nós que vemos as coisas dessa forma, somos nós que concebemos as coisas dessa forma. Então é muito importante tudo isso que você está falando no contexto da negação, para que a gente também comece a entender como que nós operamos, né, em relação a essas diferentes instâncias psíquicas que nós temos. Agora, dá uma sensação de que nós estamos quase falando de várias pessoas, né, como se nós fôssemos vários em um. E nada, somos nós mesmos, né? O que a gente aprende, muitas vezes que a gente nomeia essas instâncias psíquicas, como o próprio Freud fez através das teorias topográficas e das tópicas, de modo geral, para que a gente possa reconhecer
quais instâncias estão atuando em nós naquele momento, o que fala por nós naquele momento. É mais nesse sentido, e não no sentido da gente viver, olha, eu estou dizendo para o meu id que eu não posso fazer isso, nossa, o meu superego está aqui o tempo todo, e a gente fica tratando o superego id como se fossem coisas assim, né? Out, externas. Não, somos nós, gente. Né? Viva a realidade. Assim, eu comigo mesmo, né? Eu com as minhas próprias demandas, né? A gente precisa nomear, a gente precisa dar nome para poder simbolizar isso de alguma forma. A única coisa que a gente faz é simbolizar essas instâncias específicas, mas quem nega sou eu, né? Quem condena, quem proíbe, quem inibe, continua sendo eu. Então, isso também é muito importante. Sim, é um sofrimento psíquico, um desgaste de energia muito grande para dar conta disso, né? E é um sofrimento grande. A gente precisa entender realmente que não é outras pessoas dentro de si mesmo, né? A gente às vezes usa essa ilustração para facilitar o entendimento, mas é a sua estrutura psíquica, né? Então, assim, o id, a gente precisa entender que o id, ele precisa de cuidado sempre, que é a natureza humana. É natural nós sentirmos, é natural nós desejarmos, é natural nós temos aí também certos conflitos com repressões, castrações muitas vezes, porque nós estamos dentro de um convívio social. Exato. Aí, quando a gente vai entrando nessa questão, a gente vai aprofundando e entendendo melhor o nosso sofrimento, até mesmo por questões sociais, porque nós vivemos numa sociedade injusta, né? Doutora Débora, até outro dia eu estava... Eu só queria aproveitar, eu estou vendo poucos coraçõezinhos nessa live, cadê nossos coraçõezinhos? Eu também estou achando, você sabe que eu ia perguntar aí, será que o pessoal está gostando, doutor Alexandre? Às vezes a gente está falando aqui, não sei, cadê o pessoal? Pessoal, boa noite, Gisele. Mandem perguntas, participem, né? Vamos interagir, aproveitem a oportunidade. O Dr. Gil pergunta o seguinte: um sujeito deveria sublimar ou ressignificar um estupro? Uau! Que pergunta, hein, Dr. Gil? Dá vontade até de te trazer para a live para você responder isso para nós. Mas é os dois, não é? Ele tem que fazer uma sublimação. E também uma ressignificação. Porque entrou nessa questão aí do que eu te falei, até por questões de processamento cerebral. Está registrado o trauma. É verdade. Então, todas as vezes que vem alguma situação que traz essa vítima para o trauma, e principalmente o estupro, ele é muito complicado, o tratamento, e a gente precisa ficar muito... Inclusive, gente, eu vou até fazer um alerta aqui, nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças. Não dá mais para ficar vacilando e as crianças passando por isso, depois na vida adulta, ela tem que correr atrás de situações que muitas vezes, nem sei se dá para ressignificar muita coisa, mas é muito difícil para a vítima. Então é melhor proteger do que deixar as coisas acontecer, né? E aí é complicado porque, por exemplo, a criança ou a pessoa é abusada, ela passa por mentirosa, ela é desacreditada, ela está, muitas vezes, a criança, hoje em dia, 7, 8 anos, né, estão vivendo o estupro contínuo. Então, aí fica aquela questão assim, é uma criança que ainda está saindo da fase fálica para a latência, ela não tem ainda a sua formação psíquica completa, e o que vai ser dessa criança, né? Então, o momento do trauma é recorrente, porque do estupro vão vindo outras cenas e outras situações que agregam ao trauma. E aí as pessoas vão conseguindo aumentar essa situação, porque a pessoa fica extremamente indefesa e ela traz para ela como se ela fosse o algoz de si mesmo, né? Ela se pune por tudo que aconteceu. Então, o Lemos até está contando aqui que as crianças pagam pato pelo rodízio de padrasto e madrasta, a qual os pais se submetem. É verdade. Exatamente. Paga mesmo. Infelizmente. É por isso que, assim, você tem filho, gente, não pode pôr qualquer pessoa dentro de casa.
expor as crianças para qualquer pessoa. A gente tem um conhecimento de alguém por média de 2 anos. Como é que em 2, 3 meses tem muitas pessoas que colocam porque não se sentem bem sozinhas, tem dificuldade, etc. Enfim, tem terapia para se organizar o sujeito, para estruturar uma vida mais saudável, para que possa ter relações mais saudáveis, né? E completando o que eu estava dizendo da pergunta do Dr. Gil, eu acredito muito nessa questão de que a pessoa vai precisar trazer um novo significado para todo aquele trauma, que é extenso, e também trazer uma sublimação. Tem muitas pessoas que conseguiram trazer essa questão e a dor se transformar, por exemplo, em um suporte para outros, em trazer questões de prevenção. Não sei, ela trouxe algo para ela que a impulsionou a uma causa, se tornou uma causa para ela. Doutora Débora, ontem nós conversávamos, né, com o grupo de estudo sobre esse desejo do analista, né? Muitas vezes nós lidamos com o nosso desejo de ajudar o outro, né? E nós sabemos que o lugar do desejo do analista é algo que a gente tem que rever sempre, porque não é o nosso desejo que tem que estar em cena, né? Então, quando aparece uma situação como essa, é claro que a gente acaba se vendo numa situação de comoção, né? De querer realmente ajudar esse sujeito, de ajudar a superar de alguma coisa tudo isso. E um paralelo que a gente acaba construindo e simbolizando é que, da mesma forma que, para muitos, ir ao psiquiatra e tomar um medicamento antidepressivo, né? Mesmo os ansiolíticos hoje a gente sabe que eles são antidepressivos, mas vamos amenizar a situação. Vamos falar que é ansiolítico e antidepressivo. Então, quando a gente está tomando esses medicamentos, o que a gente procura de alguma forma é quase que uma pílula mágica, né? Algo que apague de nós esse sentimento de dor, de angústia, esse lugar que a gente vive, e que nos dê um outro sentido para a vida. Quando a gente percebe, né, quando a gente se dá conta de que essa pílula não resolve, a gente vai buscar uma outra pílula, mas dessa vez é uma pílula imaginária. Porque quando você busca o processo terapêutico, você busca análise, muitos também nos procuram acreditando que nós somos uma espécie de pílula. Que eles vão esquecer tudo. Que fazer Quando terapia, que o meu problema vai resolver? Eu vou lá tomar um pouquinho da pílula, que é a minha análise pessoal, está com o meu analista, porque eu vou esquecer tudo isso que eu vivi. E, gente, ilusão. Nós não esquecemos nada. O que nós vamos viver dentro de um processo de análise, dentro de um tratamento psicanalítico, é ressignificar essa história, dar um outro sentido, uma outra conotação para essa história, é rever o lugar da nossa narrativa, como que essa narrativa ela é construída e como que ela passa a ser construída a partir da análise. Então, desejar que essa pessoa, até tentando responder para o Dr. Gil, um pouco do que eu penso, né, como terapeuta, como analista, no acompanhamento de pacientes nessa situação do próprio estupro, eu diria que eu abandonaria esse desejo de que o outro tem que ressignificar ou sublimar e que é preciso ter um caminho. Não, ele vai sublimar ou ele vai ressignificar dependendo da forma como ele reconhece essa própria história, como ele interpreta essa história, como ele a simboliza ou como ele escolhe ressignificar essa história. Eu abandonaria esse desejo de cura, eu abandonaria esse lugar de ser uma pílula mágica, porque é isso que eles esperam. E muitos acreditam que é pílula vermelha ou azul, né? Meio Matrix isso, né? Mundo real ou mundo imaginário, né? Nós estamos falando da caverna de Platão ou nós estamos falando do mundo real? Então, a verdade é que as pessoas criam essa ilusão de que o processo terapêutico, tudo que eu falar, eu vou esquecer, eu nunca mais vou lembrar aquilo. Não é assim, né? As nossas memórias, elas são nossas, né? A gente vai trazer essas memórias sempre.
Agora, aquilo que eu gosto muito quando o Freud fala sobre a neurose, ele fala um pouco sobre como que alguns momentos da vida nós passamos por momentos difíceis e que aquele momento parece muito difícil, muito pesado para nós. A gente não dá conta de levar ele. No popular, a gente diria que o fardo está muito pesado para os nossos ombros. E eu não dou conta de caminhar sozinho. Eu preciso de ajuda de um terapeuta, eu preciso de ajuda de um médico, eu preciso de ajuda de um amigo, de um familiar. Mas vai chegar um momento na nossa história de vida que talvez aquilo que antes parecia tão difícil para mim, daqui a um tempo eu já consigo tirar de letra, tá fácil, eu superei, né? Eu consigo olhar com outros olhos. Eu esqueci o que eu vivi? Não, mas eu ressignifiquei. Então, eu acredito que essa pessoa, esse sujeito que passou por uma violência como essa, nunca vai esquecer. Eu não sei se vocês têm oportunidade, mas eu tenho um programa que eu gosto de assistir, que é o Quilos Mortais, né? Porque toda vez que eu estou comendo doce, a minha compulsão, gente, toda vez que eu como doce, toda vez que eu como uma pizza, eu assisto Quilos Mortais. E eu falo assim, gente, mas olha a situação daqueles ali, né? Porque, claro, as pessoas estão realmente muito obesas e tudo isso. E aí, claro que aparece um pouco da minha gordofobia. E eu não quero me reconhecer nesse lugar da compulsão, eu não quero me reconhecer nesse lugar. Eu prefiro negar que eu também tenho essas compulsões. Mas, toda vez que eu vejo essa história, voltando aí, porque eu trouxe o relato dos quilos mortais, quem assiste vai saber, vai lembrar disso, como tem situações de violência sexual. E como muitas dessas pessoas, por não dar conta de lidar com essa realidade, vão buscando compensar essa realidade vivenciada, experimentada, que não se apaga jamais, com outros tipos de coisas, com outros tipos de compulsões, e a alimentação é uma delas. Então, é difícil falar, né? É difícil falar de vivências, é difícil falar da nossa história, é difícil reconhecer a nossa subjetividade, o quanto nós temos as nossas parcelas de culpa. E você quer ver um clássico exemplo, né, de como nós lidamos com a negação? Num relacionamento a gente nunca acha que nós somos culpados. A gente sempre acha que o outro é culpado. Né? E uma premissa para um tratamento ou para uma terapia de casal é não lidar com a figura do culpado. Não existe culpado. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade no relacionamento. Né? Todos nós incidimos de alguma forma nessa questão do relacionamento. Mas é claro que eu falo, não, meu relacionamento não deu certo por causa de fulano, meu relacionamento não deu certo porque esse plano fez isso. Eu nunca me reconheço no lugar como alguém que contribuiu para que esse relacionamento não dê certo. Então, no nosso dia a dia, é muito fácil, a gente perceber como que nós negamos as coisas mais simples. É isso. Olha que como é. Tá inspirado, hein, doutor? Olha que legal a pergunta. Deixa eu ver quem. Não consigo ver o nome aqui. Silva, Joel, né? Ele perguntou como identificar gatilhos que disparam a compulsão alimentar. Minha compulsão nem a bariátrica curou. O Dr. Arnal fala isso, hein? Ele fala, a bariátrica não é cura. E não é cura mesmo. A Gisele disse que assiste o Quilos Mortais. Eu também assisto e fico lembrando do programa e das histórias. Sempre tem problemas emocionais, sempre, sim, né? Olha que interessante. Eu adoro assistir, porque pelo menos assim eu posso até me enganar. Eu tô achando que isso é uma pílula, mas que eu gosto de ver para poder me policiar de vez em quando. Falar, gente, será que eu estou dando corda para compulsão? Ou quando eu vejo os acumuladores compulsivos, eu falo, o que é que eu estou precisando tirar de casa, tirar um pouco daqui dos acúmulos, né? Que eu estou com dificuldade não chegar desse jeito, né? De desfazer. É outro. Mas a Sheila fala uma coisa séria, doutora Débora, porque ela fala, né, da bariátrica. A bariátrica não é uma cura, né? A grande maioria dos pacientes que passam por bariátrica, eles lidam
com muita frequência com o sentimento de angústia, de não reconhecimento, a autoestima sempre continua aquela autoestima muito baixa, muito afetada, porque por mais que ele possa estar num corpo novo, né, um corpo que está se remodelando, que está se reconstituindo, ou voltando ao que a gente entende por normalidade na atualidade, a cabeça dessa pessoa não acompanha, né? Ela continua pensando como se ela fosse aquela mesma pessoa lá de trás. E aí vem um pouco daquilo que a gente esses dias brincou num dos nossos encontros, eu não vou falar quais, mas que a gente falou um pouco sobre a clivagem do eu, né? Sobre essa cisão, esse não Sim, reconhecimento verdade. dessa outra figura, como se tivessem aí quase que duas histórias em paralelo e que essa história não fizesse parte da minha história. Então é interessante pensar um pouco nisso também. Doutor, eu achei muito interessante esse comentário sobre os gatilhos que podem desenvolver a Ótimo. compulsão alimentar. Posso fazer um comentário sobre Claro, isso? vamos aproveitar. Então, a compulsão, ela tem uma associação com faltas. Ótimo. Então, normalmente, se você pega no desenvolvimento, vamos colocar uma criança, que fica mais fácil a gente desenvolver o entendimento. Quando uma criança ela tem as suas faltas, várias situações, às vezes a ausência do pai, a forma de comunicação que teve dentro de casa, enfim, várias questões que pode trazer faltas. Essas faltas, como nós somos seres pensantes e precisamos administrar essas informações e pensamentos que temos, a pessoa não dá conta disso, de trazer uma organização daquilo que ela recebe. Então, essas faltas, elas vão ser supridas de forma, vamos dizer que um deslocamento para coisas ou pessoas. Então, sempre quando a pessoa está angustiada, vamos supor, ela está angustiada, ela sente algo que está trazendo essa angústia, mas ela não identifica que é esse algo. São coisas que estão vindo lá de trás, que está registrada no sujeito. Uhum. Então, ele se projeta Por isso que o doutor Alexandre está falando dos quilos mortais. Acho que é para não se projetar para a comida, né? Para o doce. Porque senão o doutor Alexandre deixa ele mesmo e vai para o doce. Para toda vez então, que eu estiver comendo uma acontece? torta deliciosa da Sodier, eu falar assim, gente, olha onde eu vou parar. Só um pedacinho. Então, o que acontece? Há um deslocamento inconsciente justamente pelo processo inicial da negação. Então, a pessoa nega que está doendo, que tem faltas. Puxa, eu gostaria de ter a minha mãe e não tenho. Gostaria de que meu pai fosse mais carinhoso, ele não é. Enfim, não sei. Tantas faltas que podem surgir aí. Ela não dá conta disso e começa a trazer um alívio de outras situações para não vivenciar essa dor, né? Vamos dizer assim. E aí é onde entra o mecanismo de defesa. Entrando no mecanismo de defesa, ele vai continuando os processos, aonde vai se deslocando para coisas. Na alimentação, o gatilho, sempre quando você for comer demais, por exemplo, significa que tem algo aqui dentro que você não está dando conta. É um gatilho. E esse gatilho precisa ser descoberto porque ele já é um processo inconsciente. Porque a fome, se você for ver físico, o estômago ele tem uma quantidade necessária que o seu corpo se adapta em se alimentar. Então, quando você ultrapassa isso, já é o seu próprio corpo dando sinal de que algo na sua psique não está indo bem. O Dr. Gil até comenta aqui, doutora Débora, a negação dos mecanismos inconscientes descritos por Freud como um modo de defesa do ego. Né? Então, se a gente se defende, assim, a gente se defende do próprio ego, né? Dessa própria realidade. Né? E ele fala, provavelmente, se a negação servisse apenas para aplacar a dor insuportável, uau, seria realmente bendita a negação. E não é assim, né? A negação, muitas vezes, o viés dela é o que a gente acabou falando, você represar tudo isso que te faz mal, né? É recalcar tudo isso. E tudo aquilo que é recalcado, sempre eu trago analogia, apesar de não ser uma boa analogia, uma boa metáfora em todos os sentidos, mas a história do vulcão, né? Assim,
ele vai entrando em erupção, ou como dizia a minha avó, a minha mãe, a panela de pressão, igual panela de pressão, chega uma hora que não dá conta, né? A gente vai manifestar tudo isso que foi recalcado, que foi represado, não só a nível emocional, com algum outro distúrbio mais profundo, um processo mais crônico, uma depressão, algo muito mais sério, ou a gente vai acabar trazendo isso através das próprias doenças psicossomáticas, né? As famosas doenças que a gente não encontra origem, não encontra a gênese dessa doença, que você corre no médico e faz um monte de exame, doutor, mas eu estou sentindo uma dor, meu estômago dói, minhas costas doem, e eu ando muito contracturado, né? E minha cabeça dói, eu tenho fortes enxaquecas, e de repente, né, o que a gente está percebendo, que o que está acontecendo com todos nós nesse processo de recalcamento, tudo aquilo que foi recalcado cobra seu preço, né? E como cobra esse preço, ele também encontra algumas portas para manifestar. Então, basta um ápice de estresse, basta uma situação de ameaça para que isso realmente venha à tona, e toda essa gama de sintomatologia que vem aí sem origem, sem explicação, e o médico fala assim, mas você não tem nada. Você está ótimo, seus exames deram perfeitos. Você fala, esse médico está doido, eu vou procurar um outro médico. Porque eu estou sentindo um monte de coisa e ele está falando que não tem nada. Esse médico não onde é que ele estudou, né? A pergunta é sempre essa, né? Que faculdade foi essa que ele fez? Eu não sei quem tem coragem de vir nesse médico. E aí você começa, aí você sai de um médico, vai para um outro, vai para um terceiro, vai para um quarto, vai para o quinto, até que quando você percebe que todos estão te dizendo a mesma coisa, você fala, tem alguma coisa que não tá batendo, né? Preciso fazer terapia, na verdade. Está na hora de procurar uma terapia, está na hora de procurar a ajuda de um profissional. A questão da compulsão, ela tem uma coisa interessante. A gente precisa entender que é um processo que até o cérebro ele se adapta com isso. Então, como é um sofrimento psíquico muito grande, que vem trazendo esse recalcamento, e ele está sobre uma armadura, né, que é esse mecanismo de defesa, essa muralha de proteção, esse recalcamento traz sofrimento psíquico muito grande. E o cérebro ele vai entender, que, por exemplo, que a pessoa comendo, ela tem um alívio dessa tensão. Uhum. Então, ou seja, estou em perigo, o cérebro pensando, né, vamos imaginar isso, estou em perigo, preciso de um alívio. A pessoa come e se sente melhor. Então, todas as vezes que ela se sentir angustiada, ela vai para onde? E é o que você falou, né, Tem pessoas doutora? que vão para droga, tem pessoas que vão para jogos, tem pessoas que vão para tantas outras coisas. Tem pessoas que vão para as compras. Para as compras, não sai da academia. É verdade. Vai para pornografia, para sexo e tantas outras Tem coisas. muitas formas. De forma compulsiva, né? Porque a compulsão, a gente precisa entender que ela traz um sofrimento psíquico muito intenso e que ela precisa de um escape. O próprio cérebro, ele identifica aquilo que traz um alívio imediato. Então, se alimentar você é uma pessoa da fase oral, né? Gosta de comer, então vai acontecer o quê? Que você vai se sentir bem ao comer. Doutora, e aí, pode o Alexander comentou assim, no tocante a Matrix, pílulas, a indústria farmacêutica tem grande interesse pela nossa subjetividade, claro que tem, né? Eu concordo com ele. Enquanto tem pessoas doentes, enfermas, a indústria farmacêutica está ganhando, né? Eles não têm muito interesse pelo nosso bem-estar, né? Realmente esse interesse, lamentavelmente, esse interesse muito mais capitalista que está por trás comércio, de tudo isso, né? Comércio. Comércio puro. Eu estava lendo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o Lupa na Alma, né, da Maria Homem, e ela fazendo essa análise da própria quarentena que a gente está vivendo, esse tempo de Covid, e uma das coisas que ela fala assim, bom, se todo esse movimento pela vacina fosse um movimento humanitário, não estaria cheio de laboratórios, cada um correndo para o seu lado para poder vender mais rápido para os outros países. Então, mesmo nesse momento em que nós estamos diante de uma epidemia global, a gente está percebendo que a nossa humanidade ainda está muito distante. Né? Todo mundo achava que a pandemia vai mudar todos nós. Não, acho que a pandemia ela revela o pior de todos nós.
porque a gente está sendo muito mais negacionistas, muito mais egoístas. Se eu quero sair na rua sem máscara, eu acho que o outro é obrigado a aguentar, que ele tem que passar por isso, porque eu não vou... aconteceu comigo, eu estava dentro de uma casa de tintas, real, e aí quando eu estacionei, porque eu não podia, a gente estava num momento assim bem restrito aqui em BH, aí eu estacionei lá com o carro, eu só podia ficar dentro do carro e de máscara. Então as pessoas vinham me atender dentro do carro e eu não podia sair. Ok, aí eu concordei e tal. E aí eu parei num local dentro do estacionamento ali que não tinha muito espaço para eu poder chegar para frente, nem para ficar alguém atrás de mim. Mas aí chega uma senhora e ela fala assim, será que dá para você chegar um pouco para frente, para eu poder colocar meu carro? E eu fiquei um pouco desconfortável com aquilo, porque eu falei assim, eu até posso chegar, mas será que eu posso? Eu acho que eu vou perguntar ao pessoal do estabelecimento se eu posso colocar meu carro ali e fechar o caminho deles, a passagem deles, né? Porque eles tinham que transitar por algum lugar. E aí ela ficou um pouco incomodada, mas mesmo assim eu puxei o carro. Aí ela foi lá, puxou o carro dela, colocou o carro atrás do meu, voltou na janela e falou assim, viu que não foi tão difícil? E sem máscara eu fui falar assim, olha, realmente difícil não Que lindo foi, isso. mas engraçado, a senhora ainda está sem máscara. Por quê? Você acha que eu vou te matar? Você acha que eu vou passar Covid para você? Gente, assim, na hora eu falei assim, respira. Porque, assim, eu não vou negar, gente, eu tive Respira. Não, vontade não de mandar respira, vai que ela aquele tá com lugar, Covid. eu tive vontade de falar assim, não me enche, você está errada, você não era nem para ter chegado aqui para Ai, conversar comigo sem máscara, é uma falta de respeito, eu estou me cuidando para você vir respirar na minha cara. Então, eu me senti muito desrespeitado naquele momento. O meu desejo era de realmente entrar ali num conflito com ela, mas eu falei, eu não vou entrar nesse conflito. Porque assim como eu me sinto incomodado com isso, as pessoas estão doentes, as pessoas estão manifestando nessa época o pior que elas têm, não é o melhor. E muitas vezes vem meio que nesse movimento, como o Dr. Claudio Plano, você gosta muito de falar em movimento, esse movimento oposto, que eu acredito que isso tudo é real, mas eu não acredito que essa realidade faça parte de mim. Né? Essa realidade pertence ao outro, mas essa realidade não faz parte da minha realidade subjetiva, porque eu prefiro negar que essa realidade ela existe também e que eu também posso contaminar outra pessoa. E nesse lugar da negação, nós aparecemos também com os nossos familiares. Gente, vem Dia das Mães aí, todo mundo morre de vontade de estar com a mãe, de abraçar, de beijar, mas se os pais ainda não vacinaram, por favor, pensem duas vezes, né? Será que vale a pena? Porque nós criamos também dentro da nossa mente uma espécie de negação, que é um mecanismo de defesa, que a gente acha que porque nós somos familiares, que nós estamos blindados. Que por eu amar, né? Que não vai acontecer nada com a minha mãe, não vai acontecer nada com meu pai. E isso demonstra o quanto a nossa atitude negacionista, ela é reiterada, ela é permanente. Porque eu nego até justificando aquilo pelo amor. Não, jamais eu vou passar algo para minha mãe, jamais eu vou passar algo para meu pai. Então, olha como é que aparece, né? A gente acha que o negacionismo ele aparece só em outros contextos, mas a gente nega muito pelo amor, né? Ah, eu não consigo lidar com a violência, mas eu não sou capaz de dizer para o outro que ele precisa ir embora, eu não sou capaz de dizer para o outro que eu não quero mais aquela pessoa na minha vida. Será? Né? Será que é isso mesmo? Então, esse lugar do suposto amor, do suposto querer bem, eu sempre me questiono um pouco isso, porque o que eu vejo é que tem muito mais a ver com esse ego empobrecido, esse ego enfraquecido e essa reiterada manifestação, essa reiterada defesa que acontece nas nossas vidas. Então, até compartilhando algo que é tão real, né? É tão presente nas nossas vidas, né? É tão ilustrativo, né? Esse lugar. E você chega, eu não sei se como é que está aí em Campinas, doutora, mas aqui em BH, quando abriram mudaram ali a zona, né? Saiu da zona roxa, passou ali para amarela e algo parecido assim, né? Ou seja, não está naquele estado de alerta mais, tão intenso como está. O que aconteceu? Foram todos para o parque, para as praças ficaram lotadas.
Mas detalhe, ninguém está de máscara. Uau. Então é complicado, né? É complicado. E é bem o que você falou, né? Vem trazendo aquilo que está dentro do indivíduo, né? Isso. Então, e para uma outra questão também, pelo que eu percebo, existe muito, já vem vindo isso até mesmo antes da pandemia, uma ausência do sujeito. São pessoas fragmentadas, elas não estão constituídas em si mesmas, não tem uma estrutura em si mesmo, é muito superego parental, ela só faz aquilo que o pai manda, se não manda, ela entra em crise porque acha ruim, que não deve. Então, assim, a estrutura do sujeito está muito deficiente desde a base, desde a família, a construção familiar, a constituição familiar muito disfuncional. E aí a gente enfrenta uma situação como essa, pandêmica, muitas pessoas morrendo. Eu até mesmo agora recebi uma notícia hoje que é o quarto primo do meu pai que faleceu. Olha para você. Sequencial. Entendeu? Foram real. 3 irmãos e um deles era esposo. Algo real. Então, assim, por exemplo, tudo bem, eu não quero. Quem que quer viver com o Covid por aí, né? Mas nós aprendemos a viver com outros vírus. E a gente tem que ser responsável com esse também, né? Então, eu tenho pessoas que eu conheço que tiveram com Covid, graças a Deus estão bem agora. Pacientes que tiveram Covid, né? Pacientes que perderam famílias. Eu tenho um paciente, por exemplo, que perdeu... ele mora aqui na cidade, na região aqui de Campinas, uma cidade vizinha. Ele perdeu 6 parentes. Está muito perto, meu paciente. Isso é muito verdadeiro, né? A negação, ela tem essa roupagem, né? De não nos permitir viver a realidade, né? Ela cria essa ideia de um mundo que não existe, né? Esse quase que um mundo delirante, imaginário, porque viver nesse mundo em que eu construo a minha própria realidade é muito mais fácil do que eu lidar com a minha realidade. Apesar que, assim, por exemplo, também a gente muitas vezes tem que sair. Então saia com responsabilidade. Isso. Não, né? Se você acredita que o vírus está aí, se não acredita, independente de crença, se acredita ou não acredita que o vírus é verdadeiro ou não, mas tem pessoas morrendo. Então, saia com responsabilidade, faça saídas curtas e resolva logo o que você tem que resolver, volta para casa, tá tudo certo. É isso aí. Né? Mas, infelizmente, né, doutor? Mas, olha, que tema maravilhoso. É muito bom falar sobre negação sempre, porque sempre que a gente fala sobre negação, a gente fala sobre nós mesmos, né? Sempre que a gente fala em negar, a gente se vê em algum momento negando algumas coisas, algumas realidades, algumas construções que nós mesmos fizemos da nossa história, da nossa vida, e que tem hora que você fala, opa, está na hora de voltar e rever isso, né? Está na hora de entender por que eu continuo negando, por que eu continuo dizendo não para mim mesmo, né? Ou fazendo de conta que essa realidade não me pertence, pertence a outro. É sempre melhor, né? Eu falo assim, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, né? Enquanto eu tenho culpa, cada um que segure. Eu coloco no outro, é muito melhor do que assumir a minha própria culpa. Eu já devolvo. Eu costumo dizer, deixa com o outro que é do outro. Se quiser em mim, vai pegar de volta. Bom, será que o pessoal gostou, doutor? Pessoal, se vocês gostaram, manda um coraçãozinho pra gente, incentiva a live. É claro que a gente está um pouquinho já no adiantado aqui da hora, né? Também a qualquer momento pode ser que o sistema já nos corte aqui. Então, quem quiser aproveitar para compartilhar algumas reflexões, algumas perguntas, a gente pode aproveitar esses minutinhos finais para a gente poder ir caminhando para o final de mais um encontro muito, muito agradável. O Gustavo falou aqui, doutora Débora, muito da negação é só no discurso. Gustavo! Vi muita gente anti-vacina mudar de ideia quando chegou a vez dela de vacinar. Eu concordo. Por que não foi homem, ou teve pulso, mulher, não importa quem, não importa o gênero, para falar assim, tá bom, não vou vacinar.
E aí? Gostei, ótimo exemplo. Gustavo Ribas, um beijo para você, querido. É, Muito legal sua que participação. legal. Doutor Gil, muito obrigado também, viu? Você podia mandar só aquele joinha assim para mim e falar assim, tá confirmada a nossa live. Quero mandar um abraço também para o doutor Diego Lasca, ele está aqui também com a gente. Acho que ele pegou um pedacinho da Que live. legal. O que mais? Ai, tanta gente que está aqui conosco, né, gente? Obrigado pelo carinho. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Não dá. Inclusive, eu vejo só uma parte só, eu não consigo ver todo mundo. A marca Mas, gente, é um querida. carinho, obrigada mesmo, viu? Por todos estarem participando. Espero que tenham gostado. Vocês gostaram? Faz aí, ó. Gostei, não gostei. É. A gente precisa de confete, viu, gente? E precisa incentivar o doutor Alexandre É, para ele continuar fazendo live. coisa, tá vendo? Senão, gente, eu vou desistir das lives, olha. Gente, foi uma luta para convencer esse homem a fazer live. Ó, Olha que lives bacana, né, doutor? tem sido muito bom, né? Eu gosto muito desse contexto que a gente vem falar mais aberto, mais livres, né? Trazer um pouco mais para a realidade, para a nossa vivência também como profissionais, como terapeutas. E falar nisso, hoje são 7, foi ontem, né? O nosso dia, né? Foi ontem, parabéns para você. Parabéns para todos nós, parabéns para todos os colegas. Parabéns a todos os colegas que estão aqui. Ah, gente, que coisa boa. Gente, queria te agradecer, doutora Débora, mais uma vez, enormemente, de coração, por estar presente, pela disponibilidade, pelo carinho, por falar de temas tão importantes, né? A gente falou sobre codependência, dependência, relacionamento, abusos, violências, tantas coisas que estão por trás e tentando conectar tudo isso que tem a ver com a vida, com a realidade, com a subjetividade, com o tema negação. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo gesto de carinho, por compartilhar tanto com nós. E, gente, queria dizer que é uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a todos que incentivaram e participaram. E até a próxima, a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser, também com o Dr. Gil, com algum outro colega, a doutora Aline também já nos prometeu um encontro assim. Então, nossa, que legal. Esperamos que em breve a gente consiga trazer muito mais, dar muito mais voz à nossa psicanálise, né? Que é algo importante também, que é compartilhar um pouco das nossas experiências, vivências clínicas e talvez desse nosso suposto, sabe? Verdade. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, doutor Alexandre, pela parceria de sempre. É um prazer enorme estar aí sempre nas atividades aí que você tem desenvolvido. Muito obrigada pelo convite. Obrigado mais tá uma bom? vez, pessoal. E, gente, vamos cuidar da negação. Se está negando aí, já dá um trato nesse negócio. Deixa a negação ficar aí, não. Viva a realidade. Lidar com a realidade é melhor. Viva a realidade. É isso aí. Sim, sem gente, dúvida. Um excelente fim de semana para todos. Tchau, gente. Bom fim de semana.